Galera, é o seguinte, bora reagir aqui hoje ao vídeo do canal Mangaque sobre a possível volta do Enel, beleza? Se você já gostou desse formato de vídeo aqui, eu em pé, ao invés de sentado na cadeira, deixa esse comentário, deixa seu like, vai lá no canal do Evandro, se inscreve, beleza? Se inscreve aqui também, deixa sua recomendação de vídeo aí pra gente poder estar trazendo aqui pro canal. Tô pretendendo trazer conteúdo de games voltado ao conteúdo geek, tá? E pra gente fazer um teste, ver se dá certo aqui no canal. Se der certo a gente continua, se não der a gente para. Sem mais enrolação, play! Desde tempos remotos, os homens definem os desastres mais terríveis como Deus. Assim, ocultam o seu temor do desconhecido. Os humanos aceitam que não podem vencer esses desastres. E eu sou um desses desastres. Eu particularmente gosto do Enel, eu gosto dele de verdade. É Deus. Acho o poder dele da hora. O autoproclamado Deus do Muro de One Piece, e com isso, em sua visão, a vida e a terra pertencem a ele. Seu primeiro passo era poder de gelo e eletricidade é o que eu mais acho da hora que seria no mundo dos animes, no mundo geek. E essa é a jornada de Enel nesse lugar cheio de mistérios que, querendo ou não, interferem diretamente em Vert, o mundo de One Piece, pois a terra sem fim age diretamente no Mar Azul. Mas o que Enel encontrou, na verdade, vai trazê-lo de volta, mais especificamente para Elbaf. Quer saber tudo sobre os mistérios e o retorno de Enel? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Bora lá, bora ver o que aguarda nós aqui. Fala galera, Evandro Fusari aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo que eu diria que é praticamente um spoiler. Sim, o retorno de Enel foi prenunciado e ele vai aparecer aonde? No arco de Elbaf. Diversas conexões com o Dr. Vegapunk e também algumas o arco que eu acho ideal pra ele. Como a cidade de Birka, a cidade destruída por Enel, mas que misteriosamente também tem o nome das ruínas que ele encontrou lá. Mas ainda, Urouge, o Monge Louco, qual o seu propósito? Tenho todas as respostas aqui que vão explodir a sua mente. Então se você quer saber mais desse spoiler aí, assiste até o final. Se você é novo aqui no canal, curte o vídeo na boa. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara uma bala de canhão no botão do like para dar uma força pra esse vídeo. Agora que você estuda sobre o retorno do Deus Enel. Deixa o like lá, galera, lá no vídeo dele e aqui no meu então, também. Vamos lá, meus amigos. Primeiro de tudo, o que o YouTube distribui mais, tá ligado? Qual a sua importância? Bom, atualmente conhecemos 4 raças ligadas aos céus: Skypians, Xandias, Lunarians e os Birkans. E cada uma dessas ilhas apresenta mistérios ligados ao final da série, ao Reino Antigo. Mas talvez a mais longa dessa lista não ter qualquer menção é sem dúvidas Birka. Mesmo a terra dos Lunarianos, já sabemos que ficava acima da Red Line e que era uma morada de deuses. Mas Birka, o máximo que sabemos dela é que ela era uma ilha celeste a sudeste de Skypiea. E seus moradores mais famosos são Haredas, o velho que treinou a Nami no time skip, possivelmente Urouge, o Monge Louco e claro, Enel, que nasceu em Birka e ascendeu a autoproclamada divindade. Eu sempre fiquei desconfiado com essa ilha que a Nami treinou. Atual. Depois de encontrar e comer a Goro Goro no Mi, ele destruiu a sua terra natal e veio para Skypiea com seus seguidores. Birka era considerado o lar de muitos guerreiros poderosos. Eles eram, no entanto, impotentes perante ao auto-intitulado Deus do Mundo. Embora eu ainda acho que a Nami... Enel não demonstrou nenhum a Nami é Uranus por ela, pois a destruiu sem qualquer hesitação. Posteriormente, Enel e o seu contingente a Shirahoshi pode ser Pluton, o então porque outro humano não pode ser Uranus. O deus Ganfal, tudo bem que ela não é humana, tornou-se o novo governante da Ilha do Céu. Enel manteve um culto sobre Skypiea, verdadeiramente levando o manto de Deus em seu sentido mais literal e criando um microcosmo que veríamos muito mais tarde sendo expandido de forma paralela a como Imu-sama lida com o mundo em si. Enel é uma dica de como Imu é no final da série. Voltando ao seu reinado, embora Skypiea ainda tivesse aquela sensação de paz e paraíso, bem como em qualquer distopia clássica, era um falso paraíso. Se alguém ousasse falar contra Enel ou desafiar sua lista de mandamentos, ele dispararia uma coluna gigante de relâmpagos do céu para eliminar efetivamente esse dissidente. Junto com isso, ele forçou os súditos que trabalhavam para Ganfal a construir para ele
uma enorme arca voadora chamada Maxim. Enel, depois de estudar a história do Jardim Superior, passou a acreditar que a Lua era uma terra lendária que ele tanto buscava. Uma terra infinita de gente, mas tá solo um calor sagrado, aqui que vocês não estão ligados o quanto eu tô suando aqui. Fervor, a terra sem fim. Esta é a razão pela qual ele construiu a Arca Maxim. As terras do céu eram pequenas demais para Enel. O infinito o aguardava. Vert, que significa literalmente terra, é o nome dado ao mundo pelo povo de Skypiea. Embora as plantas possam florescer nas nuvens da ilha, elas não podem germinar nelas. Assim, o Vert, a terra, é a substância mais valiosa em Skypiea. Como o Jardim Superior tem a maior concentração de vegetação em Skypiea, acaba sendo considerado uma terra sagrada. Então, após perder para Luffy, Enel parte de Skypiea em sua arca, navegando em direção à terra sem fim, a Lua. Mas o que deveria ser a Terra Prometida era na verdade a origem da sua raça. Os povos do céu abandonaram a Lua muito tempo atrás, depois que seus recursos acabaram, e migraram para a Terra. Enquanto ele descobre mais sobre isso, o Enel ele encontra um pequeno robozinho, um autômato em uma cratera e o ataca. A eletricidade, para grande decepção do Enel, ao invés de prejudicar o robozinho, acaba recarregando ele. E ele se identifica como o Tenente Spacey, e ao acordar ele vai encontrar seus outros companheiros caídos, Macro, Galaxy e Cosmo. E ele chora sobre eles enquanto Enel assiste. Se o Enel ele aparecer no Oceano Azul, luto, pirata Barba Negra com certeza vai tentar pegar o poder dele. Com uma lança eletrocutada, ferindo gravemente o robozinho. O capitão dos piratas espaciais tenta atacar Enel, que despreocupadamente atravessa a Eu não lança. acho que ele vá aparecer. Eu acho que talvez um antigo usuário do poder dele seja citado na obra. A destruição da sua amada terra. E enquanto isso, na área da explosão, mais 3 piratas. Porque se ele aparecer de novo vai ser só pra apanhar de novo, né? Igual o Rob Luz. Em busca dos seus tesouros. Mas eles não contavam que o autoproclamado dono do lugar não gostou nada disso. E Enel aparece no local da escavação, furioso com a insolência dessas criaturas inferiores. E nesse interim, o chocado, mas ainda vivo Tenente Spacey começa a relembrar porque ele e os seus camaradas vieram em direção à Lua. Um velho professor chamado Tsukimi os criou na ilha Karakuri, a ilha mecânica, uma ilha de inverno situada em algum lugar do paraíso. Esse lugar é conhecido como o País Futurista, o lugar de nascimento do gênio Vegapunk, local que Bartolomeu Kuma enviou Frank durante o salto do tempo, onde ele passou 2 anos estudando as tecnologias de Vegapunk. Já o Dr. Tsukimi era amigo pessoal de Vegapunk, também era um gênio e ele criou... Imagina o Frank passando 2 anos em Egghead, cara. Observando a Lua. E como seu nome indica, Dr. Tsukimi tinha uma paixão pela observação da Lua. Mas um dia, enquanto ele observava a Lua e comia seus lanches, uma grande explosão aconteceu. O professor, chocado com o acontecimento inesperado, engoliu seu bolinho sem mastigar, resultando então no sufocamento até a morte. Depois de enterrar seu querido professor, os 4 autômatos viajaram até a Lua, cada um sendo levado até seu destino utilizando um balão para se vingar daqueles que haviam causado a explosão e também resultado na morte acidental do seu querido professor. E ao chegar na Lua, eles encontraram os piratas espaciais e apesar das adversidades esmagadoras, eles lutaram com bravura contra o capitão. No final, entretanto, todos os 4 foram derrotados facilmente. Voltando ao presente, o Enel ele ataca os piratas espaciais e destrói todo o local da escavação com seus poderes elétricos. Esta exibição brutal de energia revela uma caverna e nela uma enorme cidade ancestral enterrada. Curiosamente, essa cidade se chamava Birka. Enel usa seus poderes e a onda de eletricidade resultante desperta não apenas a cidade e seus mecanismos ancestrais, mas também uma horda de autômatos de aparência antiga, mas ainda assim muito semelhantes a Spacey e seus amigos, os autômatos oriundos da Terra. E então todos os autômatos antigos, assim como os 4 novos, correm para agradecê-lo depois que ele restaurou a sua cidade. Enel fica confuso e sem entender o que estava acontecendo decide estudar uma série de pinturas em um painel e percebe então que os Shandias, Skypians e os Birkans originais, seus ancestrais, vieram da Lua e são os responsáveis por criar esses autômatos. Olhando em volta, Enel vê inúmeros seguidores e uma enorme quantidade de Vert.
e finalmente decide que a Terra Sem Fim era tudo o que ele sempre quis. Essa é a história de capa mais importante, reveladora de todo One Piece, porque aqui ficamos sabendo que originalmente Birkans, Shandias, Skypias e muito possivelmente Lunarianos eram raças da Lua. A cidade de Birka na Lua tinha um laboratório com robôs antigos chamados Autômata. E esses povos do céu eventualmente ficaram sem recursos e desceram à Terra. Provavelmente acabaram pousando nas nuvens. Muito possivelmente os Birkans eram aliados do reino antigo há 800 anos atrás, porque há partes no arco de Skypiea onde o Enel ele mostra um conhecimento em comum da história antiga quando interage com a Robin. E foi provavelmente de onde ele obteve informações nas ruínas de Birka sobre um navio voador, a antiga arma Uranus, e que hoje é alimentada por Mother Flame de Vegapunk. Eu acredito que foi isso que o inspirou a fazer um navio voador. Sabendo tudo isso, podemos ver o que o futuro nos reserva, principalmente em Elbaf, pois Urouge, monge louco, último da pior geração, que deve ser muito importante aqui, e eu tenho certeza que ele vai estar na mesma posição lá em Elbaf que o Apu, o Hawkins em Wano e a Bonnie em Egghead, ganha um novo propósito. Urouge surge para servir... Elbaf é o arco para ele aparecer, mano. E suas crenças em relação a Nika. Olha que interessante, temos a perspectiva dos Lunarianos através de King sobre Joy Boy, o povo de Wano através de Momonosuke também com Joy Boy, dos Homens Peixes através de Jinbe, dos Bucaneiros para Kuma. Então o fato do Oda guardar tanto a revelação de Urouge e os seus mistérios para o fim da série é porque ele deve desempenhar um papel muito semelhante para revelar sobre Birka e Nika. Vale claro destacar que Urouge, no fim de Marineford, eu gosto muito dessa cena, ele tem uma admiração pelo Barba Negra. Inclusive eu achava até que ele seria o 10º capitão titânico por conta dessa cena aqui. Mas olha só, o fato dele dizer que o Barba Negra é o olho da tempestade que virá é muito revelador, galera. Porque o que está ligado a tempestades metafóricas no mundo de One Piece? Os D. E se Urouge disse isso sobre Barba Negra, ele conhece algo sobre eles. Agora, faz sentido também um retorno de Enel atualmente, especialmente porque Birka ou suas ruínas podem estar acima de Elbaf. É dito que fica no extremo sudeste de Skypiea. E temos a outra entrada mencionada por Gunfall para as Ilhas do Céu, que eu acredito ser em Elbaf, pelos galhos da sua árvore titânica. Mais ainda, Birka existe no mundo real e era uma cidade nórdica, bem ligada a Elbaf. Qual o plot twist aqui? Porque essa Birka do mundo real, ela ficava especificamente na Suécia. E quem é da Suécia na tripulação do Luffy? A Nami, a única a ser convidada pelo Enel para embarcar na Arca Maxim e que foi treinada por Haredas, um Birkan. Dado que Elbaf provavelmente vai se concentrar nos deuses míticos do mundo de One Piece, faz muito sentido para a ilha com tema de Deus ter uma entrada para uma parte do mundo. Deixa eu pausar aqui, galera. Sistemas ligados. Eu sempre, desde 2012, quando eu comecei a participar de grupos no Facebook de One Piece, eu sempre falei que a Nami ela poderia ser Uranus. Não sei se essa teoria já existia antes de eu ter postado isso nos grupos do Facebook. Na época era até o grupo do All Blue, do canal do Matheus Mendonça aqui no YouTube, galera do All Blue, alguma coisa assim era o nome do grupo. E eu vivia falando, mano, que Nami ela podia ser Uranus, porque a Nami ela foi recrutada pelo Chique por conta dela conseguir sentir muito fácil o tempo, muito melhor do que qualquer outro navegadora. Foi chamada pelo Enel também. E tipo, a gente não sabe até hoje as origens dela, sobrenome. Pode ser que ela seja de uma família importante, igual o Shanks, que a gente ficou anos sem saber aí a linhagem do Shanks. E agora a gente sabe que ele é de uma família muito importante. Até agora a gente não sabe do Bug também. Teorias apontam que ele é filho do Shebeck. Teorias. E seria irado se fosse. Mas voltando a Nami,
eu acho que, assim, Pluton é um navio, Poseidon é uma sereia, tá? Metade humano, metade peixe, vamos considerar humano. Porque Nami não pode ser Uranus, tá ligado? Talvez, muitos achavam que Momonosuke poderia ser essa arma, ou outros achavam que era Vivi, mas eu até hoje, eu acho que é Nami. Eu já cheguei a achar que era o Dragon, por conta que ele causa as tempestades e tal, mas eu aponto mais pra ser a Nami. Deixa aí o seu comentário aí, o que você acha aí disso aí. Bora dar play aqui, play. Às divindades e ao céu. E Enel tem todos os seus ataques, quer dizer, grande parte dele baseados em deuses mitológicos do relâmpago, mas o mais emblemático é o Thor. Então Skypiea e a Ilha dos Homens Peixes acabam sendo também escritas como paralelos narrativos de várias maneiras. Um exemplo flagrante é que Skypiea está a 10 mil metros acima do nível do mar e a Ilha dos Homens Peixes a 10 mil metros abaixo do nível do mar. Um paralelo para o qual o Oda deliberadamente chama a atenção em mais de uma ocasião. E existem muitos outros paralelos, como a Arca Noé, o Sino de Ouro, que são símbolos de promessas antigas esperando para serem cumpridas. 10 mil metros é longe, tá? Oculta, que eu adoro, Vert. Olhem a estátua dessa divindade adorada nos céus. Essa figura é um homem-peixe. Então, dado que a árvore Eva leva a luz aos homens-peixes, a árvore do tesouro Adão muito possivelmente está em Elbaf, sendo um paralelo narrativo de Yggdrasil, a árvore que suporta os mundos da mitologia nórdica. E nesse ponto da trama, vale destacar algo muito legal que reforça bastante o Enel voltando. Paralelos são traçados entre a sua história de capa e o Dr. Vegapunk, muito relevante agora no arco de Egghead. A história o poder do Enel pode ser no capítulo 4, aquela energia aproximadamente que o procura. Ao mesmo tempo em que o Dr. Vegapunk é mencionado. Que é uma energia sem fim, tá ligado? Na série, lá no capítulo 433. O professor Tsukimi, o criador dos autômatos aqui da Terra, que eventualmente chegaram à Lua, é da mesma ilha da onde veio o Dr. Vegapunk. Os piratas espaciais que estavam escavando a cidade na Lua são Minks e tem um Jolly Roger no formato daquela cabeçona do gigante Dr. Vegapunk. Os Lunarianos, que devem ter algo a ver com a Lua também, devido ao seu nome, suas asas, e são odiados pelo governo mundial, acabaram sendo objetos de pesquisa do Dr. Vegapunk devido ao seu envolvimento no desenvolvimento dos Serafins. Então tem muita conexão aqui da Lua com o Dr. Vegapunk, porque esses piratas espaciais podem estar fazendo aquela escavação em nome do Dr. Vegapunk, e as informações ali contidas podem estar incluídas em qualquer verdade que ele pretenda contar ao mundo atualmente. E devido às conexões mencionadas acima, muito possivelmente envolvem os Lunarianos, que sabemos que o governo considera uma enorme ameaça, e também os piratas espaciais, que o Enel pode tirar algumas verdades reveladoras para voltar ao Mar Azul. Eu acho que a história de capa do Enel está finalmente perto de ser bem relevante novamente. Eu não acho que seja coincidência o autômato de Tsukimi residir na mesma ilha que o Dr. Vegapunk. Devo imaginar que há uma conexão a mais aí, porque temos a velha pergunta: se o Tsukimi construiu os autômatas, por que eles também estavam sendo produzidos na Lua? Lembrem que o Vegapunk está reproduzindo tecnologia antiga. Lembrem disso. Acredito que os escritos que o Enel descobriu lá na Lua também vão ser bem relevantes agora para conectar com o século perdido. Se o Tsukimi teve acesso à tecnologia antiga da Lua, não é exagero dizer que o Vegapunk também deve ter algo a mais. O que significa que ele provavelmente sabe muito mais do que nos disse até agora. O Enel se considerava um deus, portanto faz sentido que ele retorne quando finalmente começarmos a explorar o mundo dos deuses míticos de One Piece. Especialmente considerando que as recentes revelações em torno da fruta do Luffy fizeram com que sua luta com o Enel tivesse mais peso narrativo. Tínhamos um humano que pensava que era um deus lutando contra um deus que pensava que era humano. Também sabemos que mesmo que o Luffy não queira ser um deus em sua totalidade, não queira ter vantagens na corrida para ser rei dos piratas, ele vai ter que aceitar isso em algum momento. O que provavelmente levará a uma revelação onde Enel percebe que ele não é um deus, juntamente com a cena de Luffy descobrindo que ele é o deus desse mundo.
Muito legal, né, galera? Eu acho que Elbaf vai ter um peso narrativo muito grande e o Enel pode acabar voltando sim. Ele vai ser um inimigo vai ser muito irado esse momento. Eu acredito que não, mas pode ser uma ponte, uma conexão para o Enel também cair a ficha e descobrir quem é o verdadeiro deus desse mundo, mas também para nos contar um pouquinho mais sobre Birka e também a história de capa dele, que é sem dúvidas a minha favorita e a mais importante de toda a série. É isso. Você tem alguma teoria? Peraí que eu já vou falar aqui o negócio. Vegapunk enviou os piratas é só acabar o vídeo. Dr. Tsukimi. Por que ele tá fazendo os autômatos? Caíram ali na ilha, será? De onde vê essas coisas aí, né? Deixe suas teorias aqui nos comentários, quero ver o que você pensa. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Acabou, galera. Galera, é o seguinte. Eu já falei pra vocês aqui, né? Que eu acho que a Nami é Uranus. E... Quando o Law e o Kid derrotaram a Big Mom, eu queria muito que a Nami tivesse... Não sei se ela morreu de fato, até hoje não foi confirmado, mas eu queria muito que ela tivesse ficado com a Akuma no Mi da Big Mom, porque ia casar direitinho com ela. A Nami, ela bota medo aí nos caras tudo aí, só se impondo contra eles. E ela tendo a Akuma no Mi da Big Mom, ela ia conseguir criar seu próprio exército de homies pra cuidar da ilha natal dela, pra ajudar muita gente, ia ser irado. Mas ela com a Goro Goro no Mi também ia ser muito irado, cara. Imagina só ela com o poder do Enel, sentada no Zeus, recarregando ele lá, dando alimento pra ele, deixando ele gigante, e ela vindo como rainha aí, a deusa do trovão em cima de Zeus. Olha a combinação da hora. Então, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe sua teoria aí embaixo. Vai lá no canal do Evandro, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. Se inscreva aqui também. Deixa sua recomendação de vídeo. Vai conferir a lista de One Punch Man aqui do canal e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui pra você, beleza? Tá muito irado esse vídeo aqui. Fiquem com Deus e tchau, tchau.